pelas felicitações. Estou amando o curso, estou aprendendo bastante, né? Estou procurando colocar, né, os desafios diários, fazer, né? E está sendo assim maravilhoso. Hoje mesmo eu mandei aquele vídeo para algumas amigas, né? Daquele que eu tinha selecionado, né? Que tinha os 7 pontos, né? E uma delas me mandou, né? Que amou, não sabia, né? Desse lado da Doterra, dessa parte, e encantada mesmo. E eu também, quando eu comecei a usar os óleos, eu comecei pelos benefícios dos óleos, né? Eu comecei usando o Peppermint para minha dor de cabeça, e aí eu já me apaixonei, porque ele foi, né, efetivo mesmo. Pá, usei uma vez e já não tive mais dor de cabeça. Então, então eu já me apaixonei primeiro pelos óleos e depois por essa outra questão, né? Eu vim a conhecer depois. Então, a gente começa a entender, né? Os valores, né? Da empresa. E aí a gente não consegue mais largar, né? Então, é maravilhoso esse lado, né? Da Doterra. Eu vou procurar, além de falar sobre os olhos, falar também, né, sobre a preocupação que ele tem com as pessoas, com a vida das pessoas. Sim. Muito obrigada por compartilhar e parabéns, Clarice! Palminhas Obrigada, de todo mundo aqui da Educação Continuada para você. Está fazendo 15 anos hoje. Sim. A gente comprou a linha de 15 para ela. Linda e jovem. Muito obrigada. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês, pessoal, sobre como nós vamos manter os nossos clientes engajados. Mas antes, eu queria mostrar para vocês o que é que nós fazemos quando nós não estamos tão engajados, para a gente entender quando alguma pessoa que foi cadastrada pela gente faz isso também. Eu estava conversando com a Thalita esses dias, ela está aqui no curso junto com a gente também, não sei como é que está o microfone dela e ela pode até falar depois, mas eu perguntei para ela, e aí, como é que foi a sua experiência? Porque uma consultora que está embaixo dela falou assim, eu gostei, Thalita, eu quero fazer isso. Aí ela foi toda empolgada e falou assim, legal, a primeira coisa é você fazer uma lista de 100 nomes. E aí amanhã eu ligo para você, né? Manda essa lista para mim, a gente vai entrando em contato com o pessoal junto. Tá bom. E aí depois ela ligou para a pessoa, ela falou assim, e aí, como é que tá a sua lista? Depois de alguns dias. Então, sabe o que é? É que eu ainda não tive tempo de fazer a minha lista, mas eu vou fazer, e aí a gente entra em contato com as pessoas. Mas, tá. Aí a Thalita, então amanhã eu vou te ligar então pra gente ver, tá? Eu consegui colocar, eu não sei se era 8 ou 18 pessoas. Aí ela falou para mim, Tabata, 8 ou 18 pessoas? Essa pessoa nem parou para sentar 10 minutinhos, porque uma pessoa adulta conhece mais que 18 pessoas, né? Então ela nem sentou para fazer isso. Então, algo que eu gostaria de dizer para vocês. Muitas vezes as pessoas chegam pra gente e falam assim, não, eu quero trabalhar na Doterra, fazer exatamente como vocês fazem. E quantas vezes antes desse curso vocês já não tinham ouvido falar? Faz uma lista de 100 nomes, escreve no papel, tira da cabeça. E eu digo, provavelmente muitos de vocês fizeram em 24 horas uma lista que está sendo pedida para fazer, várias terças-feiras nos treinamentos de liderança. Então, a única diferença entre aqueles consultores agora que têm o desejo, mas que estão patinando e ainda não estão saindo do lugar, é que vocês colocaram em prática. E isso precisa continuar depois desse curso, é colocar em prática. Porque às vezes a gente faz uma aula legal numa terça-feira e tudo mais, mas se não tem engajamento, se você não fala, eu vou fazer isso, que eles falaram então terça-feira até tal hora, se você não colocar na sua agenda, por conta do acaso, não vai aparecer um horário livre para você fazer. Então, é por isso que eu falo, defina bem
quais são os horários que você vai trabalhar com o doTERRA para que você consiga colocar em prática a doTERRA na sua vida. Seja para estudar dos olhos, para fazer consulta de bem-estar, para cadastrar outras pessoas, para falar, olha, todo dia, do meio-dia a 1, após o meu almoço, eu vou mandar mensagem para 5 amigos meus daquela lista de 100 nomes. Mas tem que ter um horário definido, gente, porque senão nunca vai sobrar tempo para fazer e vai acabar sendo igual aquela consultora da Thalita, que fala que tem o desejo, está super animada, mas não coloca o nome no papel, não faz a lista, que é uma coisa básica que vocês fizeram em menos de 24 horas. Vocês fizeram a tarefinha. Sônia, você abriu seu microfone? Não? Tá bom. Então, hoje na página 28, a gente vai falar sobre consulta de bem-estar. Peguem o caderninho de vocês aí. O Thiago vai compartilhar a tela com a gente. E eu vou explicar um pouquinho sobre a consulta de bem-estar. O que a Alice fala pra gente? Aqui é a diferença, é o divisor de águas quando eu falo para as pessoas. Você quer vender óleos? Tudo bem. Mas eu não vendo óleos porque eu sou uma consultora de bem-estar e esse não é o meu objetivo na doTERRA. Se eu tiver um óleo pronta entrega, é claro que eu vou dar para uma pessoa. É claro que eu vou falar para ela, não, pode passar aqui que eu tenho esse óleo pronta entrega. Mas se eu não tiver, a minha intenção não é ter um grande estoque na minha casa e vender óleos à pronta entrega. O meu objetivo dentro da doTERRA é ter uma renda residual. E isso vai acontecer quando os meus clientes que estão embaixo de mim compram mensalmente. Então, o que acontece? Muitas vezes tem equipes que já são Premier, que tem 300 pessoas, 400 pessoas embaixo deles, mas um índice de 120 que compram todos os meses. Gente, você tem 400 pessoas embaixo de você, mas só 120 estão comprando mensalmente. Então, o momento agora, com esses 120, não é correr atrás de novos cadastros. O momento agora é parar e pensar, por que de 400 que eu cadastrei, só 120 fazem compra mensalmente? Talvez eles se engajaram sozinhos, talvez eles receberam mais atenção que os outros, mas a resposta está nessa aula de consulta de bem-estar. O segredo de compras mensais é a consulta de bem-estar. Lembra que eu falei? Vocês vão dar aula e quando o kit chegar, exatamente o que a gente falou hoje, quando o kit de vocês chegarem, eu e a pessoa que te convidou para essa aula, podemos fazer uma consulta de bem-estar para passar um protocolo de saúde para você. E aí a Alice fala bem ali no início do recomendações diárias do mentor. O objetivo final do seu negócio na doTERRA é a renda residual. Renda residual é aquilo que a gente consegue ganhar mesmo enquanto a gente não está trabalhando. E aí ela fala que é proveniente dos clientes que retornam e não dos muitos cadastros que a gente faz todo mês. É claro que se a gente estiver começando a nossa equipe agora, é importante trazer novas pessoas para construir a nossa equipe. Mas depois de um momento, ela é proveniente muito mais dos clientes que permanecem e dos seus líderes que estão procurando outras pessoas. Então, você vai ter, sim, em um certo momento na doTERRA, que gastar mais tempo fazendo consultas de bem-estar do que cadastrando novas pessoas. E aí, ela continua. Não tenho palavras para dizer o quanto eu estou feliz por ter esses olhos incríveis na sua vida, quando o kit da pessoa que você cadastrou chegou. Você vai falar para ela. Vai mandar essa mensagem. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu estou feliz por você ter esses olhos incríveis na sua vida, lá embaixo no canto esquerdo. Eu sei que muitas pessoas têm problemas de saúde e gostaria que pudessem resolvê-los de forma natural. Quem você conhece que eu deveria procurar? E aí a pessoa provavelmente vai te passar, né? Olha, eu acho que a minha tia ia adorar receber uma consulta de bem-estar, eu acho que não sei o que lá. E aí você tem novos contatos para colocá-la na sua listinha, tá bom? E aí ela fala exatamente como tem que ser uma consulta de bem-estar de sucesso. Ali em cima, na página 28, o ponto 1 são problemas de saúde. Então, você vai focar nos problemas de saúde da pessoa e você vai consultar junto com a pessoa os problemas de saúde dela no livro. Eu espero que todo mundo aqui tenha o livro que a gente utiliza. É esse livro aqui, né?
que está chegando um pedido agora lá para Cuiabá, um pedido grande. Então, você vai, a pessoa vai falar assim, olha, eu tenho dor nisso, dor naquilo e tarará, e você vai consultar no livro junto com ela, olha, para isso que você está me falando, existe esse óleo, usando assim, assim, assim. Ok, você vai anotar. Mas você vai incluir no protocolo dela, você vai deixar lá anotado, fibromialgia, você vai deixar anotado, inclua os óleos que possuem no kit dela e outros que ela possa experimentar. Então, se ela falar fibromialgia e ela comprou um kit família, você vai falar o quê? Você pode utilizar o Deep Blue, mas você também pode utilizar a Copaíba, que é muito importante, porque o Deep Blue ela tem no kit dela, mas a Copaíba ela pode adquirir no mês que vem. Então você já diz para ela que a Copaíba ou o Turmeric são 2 óleos no uso interno que ajudam muito processos inflamatórios e de dor. Então você está usando um do kit e acrescentando um que não tem no kit. E aí ela fala, não sugira mais do que, eu diria 2, e aqui ela fala, não sugira mais do que 3 óleos por problema de saúde, porque você não quer sobrecarregar aquela pessoa, vai devagar. Então, antes da gente sentar com ela e explicar o que cada óleo faz, que nem a gente faz na aula de soluções naturais, ela já assistiu a aula de soluções naturais. A gente vai direto no problema de saúde e começa a explicar seguindo com esse livro aqui do lado dela, porque ela precisa ver que, ó, olha aqui, deixa eu te mostrar, isso tá no livro. Por quê? Ela não precisa achar que você é a pessoa mais inteligente do mundo, que conhece todos os óleos essenciais de cabeça. Ela precisa entender o quê? Se eu tiver esse livro que essa pessoa está usando comigo na minha consulta de bem-estar, quando eu estiver sozinha, é só eu fazer isso. Procurar aqui fibromialgia no meu livro e eu vou saber qual óleo eu uso para fibromialgia. Então, o que ela precisa entender? Eu posso ser autossuficiente no uso dos óleos essenciais. Eu não preciso ser um expert, um especialista nos óleos essenciais. Por isso que sempre que você faz uma consulta, você mostra para a pessoa que você está procurando no livro junto com ela, porque existem 1000 possibilidades e você não precisa saber todas e nem ela. Segundo passo. Protocolo diário. Quando ela falar os problemas de saúde, você vai anotar numa folha, no papel, os horários que ela sente aquilo. E aí você vai perguntar quais são os momentos em que esses problemas de saúde mais te incomodam. Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu tenho enxaqueca e tal, tudo bem. Passa Peppermint 3 vezes ao dia e ela sempre tem enxaqueca depois do almoço, depois que ela come. E ela tá passando Peppermint de manhã, meio-dia, de manhã, de tarde e de noite. Você precisa saber quais são os horários para depois você passar o protocolo de saúde dela. Então, anotou lá no papel os problemas, anotou os horários que ela sente aquilo, e aí você vai descrever em cima dos horários onde ela sente aquela dor, quais produtos ela deve usar e como ela deve usar. E aí você vai falar para ela no final, esse é o seu protocolo diário, que você vai utilizar de manhã, de tarde e de noite, que nós falamos aqui. Então, você mostrou para ela a construção do protocolo, de onde que saiu aquele protocolo. Ele foi baseado nas dores que ela sente e nos horários que ela sente essa dor. E aí, no terceiro, você vai dar uma sugestão de produtos. E você vai falar, olha, se eu fosse para uma ilha deserta e eu pudesse ter apenas um produto comigo, com certeza seria o Lifelong Vitality, que é o que lançou aqui no Brasil, aquele ômega 3 e as vitaminas, sabe? Em cápsulas. Por quê? E aí ela fala, porque essas 3 coisas da doTERRA, que é a vitamina e o ômega 3 misturado com óleos essenciais, reduz dor e inflamação, proporciona mais energia e ajuda o nosso humor. Então, nós, hoje em dia, já temos um déficit muito grande de vitaminas, de ômegas que nós precisamos, e nós, assim, naturalmente estamos entrando em um processo de oxidação celular muito mais cedo do que entrava antigamente. Porque você come uma maçã e ela não tem todas as propriedades que uma maçã antigamente tinha. Ela tem muito mais água, ela tem menos vitaminas e nutrientes, por conta até mesmo das plantações e formas que a gente sabe que
a natureza se encontra. Então você vai falar para ela, isso vai equilibrar. E por experiência própria, viu, gente? Eu sinto muita fraqueza durante o dia, porque tem uma má absorção dos alimentos, né, em geral. Então, tem dia que eu tô assim, fazendo as coisas, mas é como se eu estivesse carregando um caminhão nas minhas costas. E desde que eu comecei a tomar as vitaminas, eu me sinto muito mais disposta, muito mais enérgica. E eu tenho uma experiência lá em casa também. Conta aí, Sônia Mazeto, o que aconteceu com a vó Lazinha depois que ela começou a tomar o Lifelong Vitality? Então, nós compramos, né, aquela vez, e até a gente comprou 2, né? Então, eu tive suprimento para aqui, era para 30 dias, nós tínhamos para 60, e eu dividi com a minha mãe. Então, na verdade, nós duas tomamos, e a mesma dose que eu dava para mim, eu dava para ela. Ela veio para cá completamente sem energia, parecia um trapinho, tinha movimentos na cabeça, assim, tremores, né? Muito enfraquecida, muita dor, sem energia nenhuma. E aí ela começou a tomar todos os dias, ela até reclamava tudo isso, e ela tomava todos os dias. A dona Lazinha hoje é uma outra mulher. Ela tem disposição para andar, ela vai aguar as plantinhas da Tabata, ela lava louça, coisa que ela não fazia, ela anda sem a bengalinha, sem ficar se encostando nas coisas, e ela fala assim, alguma coisa aconteceu, esse negócio deve ser bom, porque eu estou me sentindo com mais energia, estou me sentindo, diminuiu minhas dores, então foi assim, espetacular. Acho que eu não vou deixar de tomar aquilo nunca mais na vida. Exatamente. Então, tem sido muito bom para gente. E quando a Doterra lançou esse produto lá nos Estados Unidos, foi o momento em que eles tiveram uma duplicação no volume. Então, se eles vendiam 200 mil pontos por mês, eles passaram a vender 400 mil, porque eles falaram que em todos os LRPs foram incluídos as cápsulas de vitamina e ômega 3. Então, assim, é muito interessante o que as pessoas relatam em relação à energia mesmo e disposição, um humor melhor, porque é o ômega 3 também misturado com os óleos essenciais, né? E aí o estudo, não sei se todos vocês estavam na palestra do Justin Harrison, ele fala que uma universidade fez um estudo com os ômegas 3, né, essa fórmula que tem dentro dessa cápsula, e eles tinham, então, um grupo de porquinhos comendo donuts durante 8 meses, né, os restos de donuts que eles jogam, né, para os porcos, restos de muitas coisas. E eles tinham um outro grupo de porcos que comiam os restos das mesmas coisas, mas que tomavam essas cápsulas misturado. Então, a comida, ela vinha com o óleo misturado naquela comida, que é esse óleo do ômega 3 que a gente toma. E o que ele falou no final de 8 meses a veia dos porcos, né, as artérias estavam quase toda entupida, assim, quase 90% entupida por eles terem comido donuts durante 8 meses. E a artéria dos porcos que comiam o donuts, mas que tinha o óleo misturado, estava praticamente limpa. Então, depois que eu comecei a estudar sobre isso, que eu ouvi essa experiência, eu falei assim, nossa, né? Eles comiam a mesma coisa. E aí eu fui conversar com algumas nutricionistas, amigas minhas, e elas falaram, olha, o ômega 3, ele é fantástico. E se ele é de boa qualidade, ele vai ajudar o colesterol, ele vai fortalecer. Então, realmente, às vezes a gente compra um ômega 3 e também não sabe qual é a procedência dele, né? Não sabe de onde isso está vindo, também qual é a qualidade. A minha nutricionista sempre falou, olha, não é qualquer ômega 3 que você compra na farmácia que vai te fazer bem, alguns são puro óleo de girassol, óleo de semente de girassol, então existem essas coisas também. Então, é uma das coisas que ela fala, olha, se eu pudesse, então, o que eu falei para ela? Eu perguntei os problemas de saúde, olhei no livro, perguntei quais os horários durante o dia, escrevo como ela vai usar esses óleos com ela, de manhã, de tarde, de noite. Uma indicação é a última página do Guia Viva, que é um guia roxo da Doterra. Na última página ele tem esse protocolo montado. E aí, no final, ela faz uma sugestão no passo 3, né? Ó, se eu pudesse te indicar, eu diria que eu uso isso todos os dias, mas são vitaminas que eu tomo e me fazem muito bem por conta disso, daquilo. E aí o passo 4... Pode falar, Jordânia. Você trouxe isso do Guia Viva e eu tive uma experiência muito rápida, muito boa, com uma senhora que já estava sofrendo muito com remédios para dor.
E a filha dela já queria, assim, uma outra solução para as dores no joelho e nos pés. E eu falei dos óleos essenciais aqui na conveniência, aqui ao lado, né, no posto. E ela disse, olha, eu vou querer. E ela só ia levar um óleo, Deep Blue. E quando eu apresentei o kit, ela viu a possibilidade que a mãe dela tinha para outros de dores, né? Como o frankincense, o copaíba. E aí eu fui lá na casa dela, mesmo na pandemia, fiz todo o protocolo do uso pela manhã, do uso da tarde e do uso da noite. E ela mandou para mim uma mensagem que estava super feliz porque não estava sentindo mais dor nenhuma no joelho e estava conseguindo dormir, porque a dor não deixava ela dormir. E eu fiquei muito feliz por ela. Isso mesmo. Muito obrigada por compartilhar. São esses feedbacks que a gente recebe depois, por quê? O fato de você ter feito uma consulta de bem-estar com essa pessoa, ela não vai deixar o óleo na caixinha. Ela vai abrir, ela vai usar porque ela quer ter os benefícios que você falou, não na aula que ela ia ter, mas que você falou para ela que ela ia ter, porque aquele protocolo é o protocolo dela. E isso faz elas se sentirem já cuidadas, porque sinceramente, gente, hoje em dia, quando que você vai comprar um produto de alguém e a pessoa depois vai lá na sua casa, depois de uns 10 dias, sentar com você, te mostrar como é que usa, explicar. Você não tem esse cuidado. É o próprio cuidado que já começa a fazer diferença na vida da pessoa. Ela fala, nossa, ontem eu ouvi uma mulher falando para o Thiago, nossa, como você é atencioso comigo, obrigada. Eu já tinha conhecido os olhos, mas ninguém tinha sido tão atencioso assim comigo. Então, as pessoas, às vezes, elas só querem atenção para abrir o olhinho e começar a utilizar. E aí, ali no passo 4, ela fala bem assim, ensine neste momento, porque ela vai querer o quê? Esses outros produtos que não vieram no kit de cadastro dela. Porque você falou da cápsula de ômega 3, você falou de alguns outros produtos que não tinham no kit. E aí ela fala, ensine sobre o programa de recompensa de fidelidade falando, olha, tem um programa de recompensa de fidelidade, e aí ele é como um programa de milhas aéreas comum, mas você recebe de volta de 10 a 30% em vez de 2% habitual. Ah, como é que funciona? Eles vão perguntar. E você vai falar, essa é a maneira mais inteligente de você manter a consistência com o protocolo de bem-estar que eu fiz para você. E aí eu adicionei aqui, porque assim você não deixa os seus olhos acabarem para o seu protocolo de 90 dias. Aquele protocolo do Guia Viva no final, se vocês ainda não perceberam, ele é um protocolo de 90 dias. A gente fala que a pessoa vai sentir a melhora em 90 dias. E é claro que o óleo dela não vai durar 90 dias. O que a gente não quer? Eu sei que ela tem gastrite, ela usa o Zengest de 5 ml, o Zengest dela vai acabar depois de 1 mês e meio. Então, eu preciso colocar no LRP dela mais um Zengest de 5 ml. E aí eu explico isso para ela. Olha, ele tem tantas gotinhas, você usando. Para você manter o seu protocolo de 90 dias, vamos deixar já esses óleos aqui para chegar no próximo mês. E aí você vai montar junto com ela, que é ali no passo... E você vai explicar para ela ali, ó. Se você comprar todo mês, você vai economizando esses pontos. É uma ótima maneira de ganhar óleos de graça, porque depois você vai poder trocar para experimentar outros produtos que aqui às vezes parecem um pouco mais caro, mas vai sair de graça para você, porque vai ser um retorno. E aí você vai criar um modelo LRP para ela. Então você vai abrir o seu computador junto com ela e vai falar: "Olha, deixa eu te mostrar como é que funciona". Você entra lá, clica em criar um modelo LRP na conta dela. Vamos fazer só para eu te mostrar como que seria. Você adiciona a copaíba, você adiciona as cápsulas e adiciona um Deep Blue Rub, que ela tem muita dor nas pernas e o Deep Blue dela vai acabar. Olha, deu 50 pontos, deu 100 pontos, vê quantos pontos ela quer fazer. Não precisa começar com 125, mas você pode falar... Aos poucos, você vai adquirindo os óleos que você precisa, mas você pode pedir 2 nesse mês, 2 no próximo. Se você fizer 125 pontos, que nem está aparecendo aqui no verdinho, você ganha um óleo de graça todo mês, que é o que eu faço. Mas se você não quiser ganhar esse óleo, tudo bem. Você pode pedir só os que estão aqui, que vai dar, por exemplo, 70 pontos. Pode ser? A gente vai deixar agendado para o dia
Aí você deixa agendado, sei lá, para o dia 15 do outro mês, para o dia 20 do outro mês. E aí você coloca lá na sua agenda. O LRP da Luciana está agendado para o dia 20 do mês que vem. Deixa um despertador lá no dia 18 ou 19. E aí você pode falar para ela, se você quiser mudar os produtos, se você não quiser o LRP, não tem problema. É só ligar lá e a gente pode cancelar. E eu estou à disposição se você quiser mudar. Tudo bem? Geralmente, quando a gente fala para a pessoa fazer um LRP sozinha, 90% das vezes ela não faz. Mas se a gente fizer a consulta de bem-estar e fizer um LRP com ela, ela vai estar ciente de tudo que é aquilo. Ela vai tirar as dúvidas com você e ela vai se sentir muito mais segura. E aí no dia 19 você vai mandar uma mensagem para ela, Lu, o seu LRP está programado para amanhã, você lembra? Vai vir as vitaminas, vai vir a sua copaíba e o seu Deep Blue. Ah, lembrei, obrigada, Lu. Você quer mudar alguma coisa? Não, até porque na data do LRP, ela já vai ter usado os óleos por pelo menos 15, 20 dias. E ela já vai estar tendo uma experiência positiva com os óleos essenciais. E ela pode até te falar, olha, meu limão já tá acabando porque eu compartilhei, coloca aí mais um limão, que a minha prima quer, que não sei quem quer. E geralmente é isso que acontece. E aí você só precisa fazer isso a primeira vez. Nas outras vezes, eles já vão se acostumando com o processo. Então, essa é a parte importante do LRP, é você mostrar como fazer o LRP junto com a pessoa, porque senão você vai ter que ficar fazendo o LRP dela para o resto da vida. E aí imagina quando a sua equipe tiver 700 pessoas, 1000 pessoas, e você tiver que fazer o LRP de metade de todo mundo, porque você nunca ensinou a pessoa a fazer, entendeu? Vai ficar pesado. Pode falar, Lu. Nesse aspecto, eu tô com uma colega e ela tá muito animada com os olhos, tudo, mas eu percebo assim, para meio eletrônico, ela é muito dependente. Aí eu falei, e por conta da pandemia, ela não tá aceitando a gente se encontrar, né? Então, eu falei para ela, vamos junto, e eu ia fazer o que o Thiago fez comigo, eu abri a tela e ia pedir para ela filmar. Ah, não, espera meu marido tá em casa, porque ele que sabe mexer com isso, tudo. Então, assim, é uma pessoa que quer consumir, mas eu não sei se eu devo chamar o marido, porque ela é bem dependente, é uma pessoa jovem, mas depende da mãe, é o comportamento dela que é assim. Só que ela tá evoluindo, né? Uhum. E como que eu devo fazer essa ajuda para ela? Eu pensei, de eu entrar e fazer para ela. Só que aí vai acontecer isso. Você até pode entrar e fazer com ela, mas você pode dizer, por exemplo, ela consegue entrar no Zoom? Sim, consegue. Então o que você pode falar para ela, falar assim, ó, eu vou entrar hoje para fazer o seu pedido. Você entra no Zoom, que eu vou compartilhar a minha tela e vou te mostrar o que eu tô fazendo, porque é a sua conta. E ela vai falar, ah, tá bom, pode ser. Ela só vai ficar vendo. E aí você vai fazendo a consulta de bem-estar e o LRP pelo Zoom. Boa ideia, obrigada. Não tinha pensado nisso. Nada. Então, geralmente a gente faz assim, com quem, principalmente agora na época de pandemia, né, gente? A gente pode fazer a consulta de bem-estar pelo Zoom e a gente pode fazer o LRP com a pessoa compartilhando a tela. Vamos passar. O Eric Moore. Pode falar. Só para dar uma dica para quem estiver usando e tal, a gente fala muito de Zoom. O Zoom ele é pago, né? Ele tem uma versão gratuita, mas para poder usar todas as funcionalidades ele é pago. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas o Google tem uma ferramenta de reuniões online que é gratuita, que é o Google Meet, que ele funciona super bem, inclusive dá até para instalar o aplicativo e usar pelo celular, dá para compartilhar a tela, faz tudo o que o Zoom faz, só que ele tem uma limitação de número de pessoas, acho que são até 6 pessoas. E tem um outro site que chama Whereby também, que você só faz uma conta e pode fazer uma reunião com até 4 pessoas, que é igualzinho o Zoom, e é super tranquilo. Google Meet. De reunião. O Google Meet, M-E-E-T, né? Depois, isso, para vocês poderem acessar. A Dani falou sobre como compartilha a tela. Eu acho que a gente deveria ter essa informação mesmo, porque tem muita gente que participa, mas não sabe como mexer nesses processos, por exemplo, compartilhar a tela. Eu vou anotar a dica aqui. Nota o post-it aí. Ensinar numa aula como mexer no Zoom.
Tá anotada a dica aqui, vai ser uma aula. Eu vou colocar o link do Google Meet aí para vocês conhecerem. Tá. E aí, ali no final da página 28, gente, no tópico 6, O Google Meet é bem mais fácil, viu? É só abrir o e-mail e você já aciona. Aí ele já está lá específico para mandar o documento, ele é bem simples. eu gosto bastante também. Eu já usei o Google Meet algumas vezes. A gente teve que passar para o Zoom porque as nossas classes têm mais pessoas, né? Então, o Google Meet ele não comporta mais. Mas é uma ferramenta boa, principalmente se você vai fazer 1 a 1, né? Porque aí não tem a questão dos horários, que o Zoom ele corta em 40 minutos. No final da página 28 ali, ele fala bem assim... com base no primeiro mês de 90 dias, você vai deixar o LRP dessa pessoa configurado e opcional. Você pode dar um livro se ela fizer um pedido LRP. Então, o que você fala no final da sua consulta de bem-estar? Porque você vai mostrar para ela como faz o LRP, mas no final ela tem a oportunidade de falar assim, não, obrigada, né? Eu vou usar os meus olhos, depois, se eu quiser, eu deixo o LRP configurado. Tem um livro, gente, que ele é esse aqui, versão Pocket. Ele custa, eu acho que R$15. E ele é só essa parte aqui das doenças. Ele não tem a parte dos olhos. Então, é só um guia rápido, assim, tipo, enxaqueca, qual óleo você usa? Febre, qual óleo você usa? Ele é um guia rápido, que é bem mais barato do que esse aqui. Geralmente, o que é que eu tenho? Eu tenho na minha casa, quando eu compro esses livros, eu já compro uns 10 daquele guia rápido. E aí, o que você pode fazer? Olha, se você deixar o seu LRP configurado hoje, eu vou te dar um guia rápido. Aí, o dia que você adquirir o seu livro, que é um pouco mais caro, custa R$90, com algum consultor, aí você pode dar o seu guia rápido para alguém. Mas, se você fizer o seu LRP hoje, eu já vou deixar você com o meu guia rápido. Porque aí você vai ter mais segurança na hora de usar os óleos que você tem aqui na sua casa, se você tiver com dor de cabeça, com enxaqueca, alguma coisa, eu não puder te ajudar naquele momento, ok? Isso geralmente é um incentivo. E se a gente for pensar que nos primeiros 60 dias de uma pessoa, quando ela se cadastra, a gente recebe 20%, né? 20% dos pontos daquela compra. Então, a gente vai estar recebendo financeiramente assim, mais do que a gente vai receber ao longo dela na Doterra, que chega até 7%. A gente ainda está ali nos 20%. Então, o fato de você dar esse livro de R$15, não se preocupe, porque o que você vai receber da compra dela é mais do que R$15. Então, acaba sendo também um investimento, né? Então, são pequenos mimos que quando a gente dá, as pessoas realmente ficam mais engajadas. Eu e a Sônia, a gente voltou do Acre, e em Vilhena, a gente cadastrou uma consultora. Na verdade, ela era só cliente. A gente chegou, mostrou, e ela falou, eu quero, vou ficar com esse, com aquele e tal. Me cadastrei com R$90, pegou os olhos que ela queria pronta entrega e a gente cadastrou ela com R$90. Aí lá, mas como é que eu vou usar? E eu pensei, cara, essa menina tá sozinha aqui em Vilhena, eu não vou conseguir responder ela o tempo todo. Ela falou, você tem um livro desse? Eu falei, eu não tenho, mas a gente tem um guia aqui. E já que você cadastrou hoje, eu vou dar esse guia Pocket para você. E dei aquele guia pequenininho. Todo mês, desde que eu saí de lá, essa mulher faz LRP. Tabata, eu vi aqui que é bom para enxaqueca, olha assim, 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 eu quero dar um de presente. Tabata, eu vi aqui que para dor, não sei o que lá, todo mês ela comprava 50 pontos, 70 pontos. Aí ela falou, olha, apareceu para mim que o óleo do mês é o óleo X. Como que eu faço para ganhar esse óleo? Falei, só se você comprar 125 pontos, é um pouco mais do que você está acostumada a comprar. Não tem problema. Então, eu vi aqui um Immortale, que é para pele, um Salubelle, eu vou comprar eles também. Agora, já tem mais ou menos uns 2 meses, ela compra só 125 pontos, 125 pontos. E esse mês a promoção era 200 pontos. O que ela fez? Ela entrou lá e comprou 200 pontos. E aí ela me mandou uma mensagem depois de fazer o LRP dela. Tabata, as minhas amigas estão querendo comprar óleo. Eu olho aqui no meu livrinho e já passo indicação para elas. Às vezes eu compro no meu LRP e vendo para elas. Como que eu faço para me tornar uma consultora de bem-estar? Porque eu sei que até agora eu sou só cliente. E ela se cadastrou em janeiro. Então, o que aconteceu? Em 6 meses, foi a experiência perfeita. Eu falo que ela é um case de sucesso. Ela cadastrou, ganhou o livrinho, fez o LRP pequeno, o LRP foi aumentando até que chegou um momento que ela quis virar uma consultora de bem-estar. E agora,
ela é a única consultora de bem-estar lá, fazendo com o pessoal, ela está aprendendo, começou a fazer o curso de educação continuada, tá? Ela acha que ainda precisa aprender muito, mas ela já é uma cliente que usa óleo essencial há 6 meses, então ela sabe bastante coisa, entendeu? É isso que eu digo. Quando a gente dá o livro de presente, as pessoas elas ficam muito mais engajadas. Tabata, Pode falar. nem precisava dar um exemplo longe. A gente tem esse mesmo exemplo aqui dentro da sala, a Valquíria. Foi exatamente o que a gente fez com ela. Verdade. A Valquíria também, né? O Alex, ele cadastrou a Valquíria e ele deu de presente, porque ele fala que ele tem... Quando ele cadastra uma pessoa, ele... Ai, Tabata, por favor, entrega um livro para essa pessoa, porque eu cadastrei ela e ela vai precisar de ajuda, eu não entendo muito dos olhos. E ele realmente deu. E a Valquíria sempre pesquisava muito. E aí, uma coisa legal que ela falou para mim foi... Tabata, eu cadastrei uma pessoa e eu quero fazer com ela o que fizeram comigo. Onde que eu compro um livro para dar de presente? Porque quando eu fui cadastrada, eu ganhei o meu livro de presente, então eu também quero presentear essa pessoa. Vocês viram como isso cria uma política muito legal? Isso cria um ciclo dentro da sua equipe, né? Uma duplicação. E aí, ali no final, algo que eu acho bem importante, ele fala bem assim: no momento que você termina e fez o LRP da pessoa, você vai conectar essa pessoa a um grupo de educação continuada. Lembra? A gente tem um grupo de educação continuada toda quarta-feira à noite. E aí, ele fala bem assim: se algum dos grupos estiverem ministrando uma aula, fala sobre essa aula aqui. Olha, semana passada a gente teve uma aula com o Dr. Júlio Nagliatti, homeopata e tal. Esse é um grupo de educação continuada, você pode entrar e assistir a aula com a gente e você vai aprender um pouquinho toda quarta-feira, porque se eu parar para te explicar tudo sobre os olhos, a gente vai ficar aqui horas e horas. Então, você pode aprender um pouco mais na quarta-feira que vem. Pode falar, Sônia. A Angie está aqui no grupo? Tá aqui. Então, a Angie que deu a educação continuada hoje, não foi? Hoje ela deu a aula de soluções naturais. Então, de soluções naturais foi ela que deu, né? Isso, aham. Eu mandei o link para uma pessoa que nem sabia entrar. Falei, olha, para você ter experiência, você baixa aí o Zoom no seu celular e eu vou te mandar um link que ela conhece a Angie. E a Angie vai dar uma aula hoje. Entra lá e já aproveita e já exercita. Provavelmente ela assistiu a sua aula. Eu vou saber depois, viu, Angie? Que legal. É por isso que é importante a gente sempre ter as aulas, porque são coisas que a gente pode direcionar. Então, se é quinta, é a primeira vez que a pessoa está assistindo. Se ela já fez o LRP, a gente quer ela na educação continuada. Por quê? Vocês lembram que o Eric Ward fala no livro dele? Eu achava que meu objetivo numa reunião com uma pessoa era cadastrar. Mas o meu objetivo com uma reunião com uma pessoa é sempre convidar ela para uma próxima reunião. E a educação continuada é a melhor forma de você sempre convidar uma pessoa para se encontrar com você de novo. Então, olha, estou fazendo seu LRP aqui, a gente pode mudar antes da data chegar, você pode escolher um produto diferente, mas quarta-feira vai ter uma aula bem especial, a gente sempre convida profissionais de fora para falar nessa aula, e você pode assistir para aprender um pouquinho mais, porque, gente, quando o LRP dela chegar, ela não vai querer só o que está lá. Ela vai querer o que foi falado na aula, o que o Dr. Júlio indicou para dor, o que contaram para ela que é bom para fibromialgia. Então, as aulas de educação continuada são o que fidelizam os nossos clientes. E aí, é muito importante na próxima página, na página 30, quando ele fala bem assim: o que você quer é que os seus clientes participem da educação continuada, porque é ali que eles vão se tornar clientes para a vida toda. E algo que é muito importante é o que eles ouvirem na educação continuada, pelo menos 4 ou 5 produtos, eles vão pensar que nunca mais querem viver sem eles. Então, uma pessoa que participa da educação continuada, pelo menos 4 ou 5 produtos, ela vai pensar, nossa, eu quero isso aqui. E provavelmente elas não vão ter, então elas vão adicionando isso no LRP delas. Agora, ela fala ali do lado direito: você está fazendo um trabalho incrível, investindo no seu estilo de vida, e eu quero que você aproveite isso ao máximo. A gente tem um programa especial de educação continuada, e eu acho que você vai querer acessar.
Existem literalmente infinitas possibilidades. Óleo essencial 101, o poder responsável pela boa saúde, a vida no peso saudável, equilíbrio hormonal, equilíbrio corporal, técnica aromatouch, enfim, a gente fala sobre várias coisas. A boa notícia é que você pode receber isso de graça. E aqui eu dou um parênteses. Nós fazíamos a educação continuada gratuita na nossa equipe. Mas entrava uma semana 12, na outra semana 50, na outra semana 2, na outra semana 1, não tinha uma continuidade. E o que eu percebia? Os consultores convidavam o pessoal para educação continuada como se fosse qualquer outra aula. Não como uma educação continuada. É assim, você quer conhecer do óleo? Vai lá na educação continuada. E não era uma constância. Então, o que nós pensamos? Que ia ser melhor cobrar para que as pessoas pudessem dar pelo menos o valor de que a gente convida outros profissionais, a gente prepara uma aula, a gente manda amostrinha, a gente manda presente para todo mundo que está participando, toda semana a gente faz um sorteio. Então, isso é só uma forma para que as pessoas se sintam engajadas, de falar, poxa, eu comecei a educação continuada, eu vou terminar. E que levem isso a sério. Então, eu acho que para nós, povo brasileiro, aulas que são gratuitas, elas devem ser limitadas como a gente faz a aula de soluções naturais. As outras aulas de educação continuada têm que ter um custo simbólico para que as pessoas possam respeitar até mesmo os profissionais que estão lá em relação ao horário, em relação a assistir a aula, saber que, olha, eu vou entrar o dia que eu quiser. Não, é uma educação continuada de 8 semanas, ela vai ter um certificado, ela é organizada. E aí, depois que a gente cobrou, melhorou muito, muito. As pessoas começaram com uma constância bem maior. Mas algo que eu vou chamar a atenção de vocês aqui. Você vai querer participar quando tudo isso estiver fresco na sua memória. Eu vou conectar você com tudo o que quero. E o que eu quero é que você se divirta e aprenda explorando. Veja quantas áreas de sua vida você pode melhorar, porque sabe como usar os óleos essenciais. Agora, grifem essa parte. Não largue os seus clientes. Se você estiver conectando clientes, novos criadores, em um grupo existente de educação continuada, que não é você que está dando a aula, que é uma outra pessoa, não largue os seus clientes e saia. Participe. Porque se a sua equipe tiver aulas ao vivo de educação continuada, você precisa participar com elas. Como é que você não vai assistir a aula do Dr. Júlio, que falou sobre o turmeric para dor com pimenta preta na semana passada, que foi incrível quarta-feira ele falar isso. Para mim foi um novo aprendizado. E aí o seu consultor que você acabou de cadastrar fala assim, mas como é que o turmeric funciona para dor? Porque eu vi que o Dr. Júlio falou. E aí? Você nunca ouviu falar, não tem nenhum estudo, não tem nada. Isso foi uma coisa que o Dr. Júlio descobriu. Então, algo que eu percebo nós convidamos muitas pessoas para estarem na aula, mas a gente precisa estar lá também. Não só para acompanhar os nossos clientes e ver os movimentos dele, quantos deles estão ali, anota no seu caderninho para mandar uma mensagem depois. Tiago, eu vi que você estava na aula, que legal, poxa, eu adorei a aula do Dr. Júlio essa semana. Isso é incentivo, as pessoas gostam de reconhecimento. Se eu sei que o Tiago está vendo se eu estou na aula ou não, eu vou me esforçar para estar lá nas próximas semanas, porque eu sei que ele está prestando atenção nisso. E outra coisa, gente, quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende. Se eu assisto a aula com os meus consultores toda semana, vai chegar uma hora que eu não preciso mais olhar o meu livro. Eu já vou ter ouvido tanto, que eu vou aprender. A gente aprende por repetição. Mesmo que eu dê a mesma aula toda quinta-feira, quando a Angie dá, quando a Sônia dá, quando a Amélia dá, vários consultores me mandam mensagem. Nossa, a aula foi incrível essa semana, manda parabéns e tal. Era o mesmo conteúdo. Mas eram pessoas diferentes falando e as pessoas aprenderam coisas diferentes. Então, nós não podemos largar os nossos consultores simplesmente porque está tendo uma aula de educação continuada. Porque deixa eu contar uma coisa para vocês. Vai chegar um momento, não muito longe, em que a nossa equipe já vai estar tão grande que eu vou parar de dar educação continuada, porque a Sônia vai ter a educação continuada da equipe dela. A Amélia vai ter educação continuada da equipe dela. O Alex vai ter educação continuada da equipe dele. E aí não faz sentido eu dar educação continuada, porque já tem 3 outros consultores dando. Então, isso é algo duplicável. E quando eu parar de dar, quem vai ter que começar a dar as aulas de educação continuada são vocês.
Então, assistam ao máximo agora, anotem os tópicos das aulas, ideias que vocês têm, peguem os slides, porque quando chegar o momento de vocês, vocês já vão ter isso de cor na cabeça. Então, primeiro, participem com eles. E aí, ali, na segunda página, na página 31, ele fala como você pode fazer para... eu tô olhando aqui o horário. Tá quase no horário, né? Como você pode fazer essa educação continuada? Eu não vou passar muito tempo nisso aqui, porque nós temos a nossa educação continuada. Mas algo que ele fala que eu acho interessante é coisas que nós mudamos na nossa educação continuada. Agora, quem tem 100% de presença vai ganhar um mimo. Hoje a Andrea me mandou as caixinhas. Todo mundo que tiver 100% de presença vai ganhar umas caixinhas com algumas amostras de óleos essenciais, uma caixinha de papel feita à mão, artesanal pela Andrea, linda, maravilhosa, com a logo da Essência da Terra e umas folhinhas. E a gente vai mandar tudo isso por correio para todo mundo. As pessoas vão receber um certificado de participação, as pessoas vão receber reconhecimentos por pessoas que fizeram mais perguntas, por pessoas que participaram mais das aulas. Então, isso vai incentivando as pessoas. Eu quero estar 100%, porque eu também quero ganhar um mimo. Eu quero ganhar um certificado. E eu vou contar uma notícia exclusiva para vocês. A gente fez uma parceria com um local onde eles podem emitir certificado, principalmente dessa área de saúde. E o nosso próximo grupo de educação continuada vai ter um certificado de 10 horas de participação. Então, a gente conseguiu um certificado que vai ser válido, inclusive, se eu sou uma estudante, eu preciso de 200 horas em certificado que eu participei de atividades extras. Então, o curso de educação continuada vai poder ser um mini curso, um workshop de 10 horas de educação continuada para que as pessoas possam ter realmente um certificado falando, olha, eu passei fazendo 10 horas durante 8 semanas em um curso que fala sobre óleos essenciais. Então, a coisa vai ficando cada vez mais séria, né? Foi algo que a Alexandra sugeriu para a gente fazer um certificado e isso tem sim engajado mais as pessoas. Então, façam reconhecimento quando alguém que vocês convidaram estiverem na aula. Olhem ali no Zoom, participantes, clica ali, vê, essa pessoa aqui é da minha equipe, essa pessoa aqui entrou, manda uma mensagem para ela depois, fala, vi que você estava na educação continuada hoje, parabéns, obrigada por estar lá, eu achei ótima a aula. Faça prêmiozinhos, pequenos prêmios, e aí aqui ela dá até uma ideia, olha, eu vou te dar um cartãozinho perfurado com um prêmio, e aí cada aula que você assiste, eu vou perfurando o cartão. Quando tem 8 furinhos no cartão, você ganha um difusor. Significa que a pessoa participou das 8 aulas. Você pode dar um certificado de graduação, você pode falar para as pessoas, quem convidar mais pessoas para a próxima equipe de educação continuada vai ganhar um difusor, vai ganhar alguma coisa. Isso tudo são incentivos. Por quê? Algo que eu escrevi aqui. Quando as pessoas me perguntam o que eu faço e qual é o meu trabalho atualmente, porque eles falam assim, mas você formou em psicologia, o que você faz mesmo? O meu trabalho é educar. Quando as pessoas me perguntam, o que você faz? Eu educo. Eu dou palestras, eu dou aulas, eu compartilho o que eu sei dos óleos com as pessoas, eu sento com as pessoas e ensino elas a usar óleo essencial. Muito mais do que aromaterapeuta, especialista em óleo essencial, eu sou uma educadora. Porque eu já entendi no business do Terra que educação vai fazer as pessoas utilizarem muito mais óleo essencial do que qualquer outra promoção, do que qualquer óleo barato, do que qualquer... Isso move a gente, que já sabe o que os óleos fazem. Mas para quem ainda não sabe muito bem o que óleo faz, é educação. Se todo dia você mandar um postzinho assim, falando assim, olha, hoje eu estava estudando sobre não sei o que lá, e eu percebi que o óleo de mirra, ele é ótimo para concentração, estímulo. Isso tudo é o quê, gente? Isso não é propaganda, isso é educação. Vocês estão ensinando para as pessoas o que os óleos essenciais sabem fazer. Por isso que livro, palestra, educação continuada, assistir aula, curso, tudo isso é investimento, porque isso vai retornar em LRPs, compras, pedidos mensais para vocês.
Então, toda quarta-feira à noite, das 8h30 às 9h30, a gente tem o grupo de educação continuada. Na tarefa de vocês, eu vou pedir 2 coisas, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês façam consultas de bem-estar e vocês vão... Não sei se vocês sabem, mas se vocês não sabem, eu vou pedir para o Thiago mandar para vocês um vídeo, porque ele já tem esse vídeo gravado. Vocês vão entrar na árvore genealógica de vocês, dentro do seu escritório virtual, tem uma árvore genealógica. Vocês vão entrar nessa árvore genealógica e vocês vão ver todas as pessoas que estão embaixo de você. E vocês vão ver quem tá lá. Olha, quem tá lá é a Cláudia, quem tá lá é a Andréia, tal. Essa pessoa faz compra mensal, não faz? Quando que ela se cadastrou? Estuda sobre as pessoas que estão embaixo de você. Porque eu te garanto que quem não tem um LRP, primeiro, não teve uma consulta de bem-estar. E se ela já teve, e foi mais ou menos, você acha, você pode ligar para ela e falar assim: oi, Luciana, tudo bem? Eu estava vendo aqui que você se cadastrou do dia tal, eu acho que os seus olhos já chegaram. Como é que tá? Ai, Lu, o olho chegou, mas eu nem abri, nem tive tempo. E aí você vai oferecer para ela, fala assim: olha, eu fiz um curso essa semana maravilhoso e eu queria fazer com você uma consulta de bem-estar para te contar o que eu aprendi sobre esses olhos que você tem. Eu posso te dar uma consulta gratuita? A gente pode se conectar e eu vou montar um protocolo de saúde para você, porque eu fiz o meu e fez toda a diferença. E aí eu posso fazer um protocolo de saúde para você, porque você já tem o óleo, né, amiga? Ah, então tá bom. E vocês vão olhar na árvore de vocês e pelo menos listar quem são as pessoas que estão sem LRP e conseguir entrar em contato com pelo menos 2 amanhã, para falar assim: oi, e aí, tudo bem? A gente pode marcar uma consulta de bem-estar? Para marcar essa consulta de bem-estar com essa pessoa. Porque eu te garanto, se você tem 10 pessoas e 3 têm LRP, as outras 7 não receberam uma consulta de bem-estar. Então, isso vai aumentar o volume de vocês. A segunda coisa é: vejam da equipe de vocês quem não está na educação continuada. Olha, quem está embaixo de mim, quem está fazendo educação... Ah, e você pode mandar uma mensagem e perguntar: olha, você está participando da educação continuada? Porque você já vai ter perguntado, né, para a pessoa se ela quer uma consulta de bem-estar. Depois você pode perguntar: você faz parte da educação continuada? Ah, eu não estou fazendo parte não, nem sabia. Falei, então, toda quarta-feira a gente, por 1 horinha, se reúne e fala dos benefícios da natureza, de cada óleo essencial diferente. E é uma infinidade de coisas que a gente aprende, que a natureza pode fazer pela gente. É um estilo de vida diferente. E eu estou aprendendo a investir na minha saúde, aprendendo como utilizar os óleos, fazer chás, coisas diferentes pela minha saúde, principalmente nessa época, né? E a pessoa vai falar: nossa, acho muito interessante e tal. Então, tá terminando uma turma agora, mas daqui 2 semanas a gente vai abrir uma outra turma de educação continuada. Se você quiser fazer parte, eu mando uma mensagem para você na semana que abrir as inscrições e a gente pode fazer junto. O que você acha? Então, vocês vão primeiro convidar as pessoas que não têm LRP para receber uma consulta de bem-estar. Lembra da sensação de ganhar uma amostra? Ai, que maravilha! Agora vocês vão oferecer uma consulta de bem-estar para quem já é cadastrado. Essas pessoas vão se sentir presenteadas, porque elas provavelmente estão se sentindo esquecidas. Segundo, vocês vão ver quem da equipe de vocês não está na educação continuada. E vocês vão convidar essas pessoas para fazer parte da próxima equipe de educação continuada. Mais um ponto para vocês pensarem. A nossa educação continuada... Pode falar. Oi? Não fui eu não. Acho que alguém abriu junto comigo. Eu perguntei, você disse que primeiro a gente ia fazer uma consulta de bem-estar. Depois eu não entendi bem o que foi que você falou que era para a gente fazer. Tá, primeiro vocês vão fazer uma consulta de bem-estar com as pessoas que não têm LRP da sua equipe. Segundo, você vai perguntar para as pessoas que não têm LRP se elas conhecem o grupo de educação continuada. E aí, se elas falarem que não conhecem, você vai convidar elas para fazerem parte da próxima turma. A gente está agora na aula 6, né?
e a gente vai até a aula 8. Então, a gente tem aí 3 semanas para convidar as pessoas para fazerem parte da próxima educação continuada. Então, vai ser, a nossa educação continuada é sempre quarta-feira, das 8h30 às 9h30, horário de Brasília, né? E aí, uma observação para vocês prestarem atenção. Queria fazer uma pergunta sobre a educação continuada. Do jeito que você está fazendo hoje, a pessoa pode entrar em qualquer módulo ou ela precisa esperar começar do começo? Do jeito que eu estou fazendo hoje, ela precisa esperar começar. É que, de repente, seria mais eficaz se os módulos fossem independentes e a pessoa pudesse entrar em qualquer estágio, né? Mas eu entendo que, de repente, tem algum momento de nivelamento para quem é básico, precisa entender alguma coisa. É porque começa com a aula básica. Começar, né? O quê? Faltam 3 semanas. Tá. E aí, uma coisa que é importante a gente pensar. Quando a gente começou essa educação continuada que está rolando, que é o primeiro grupo, que é esse grupo fechado, nós tivemos 108 inscrições, gente. A nossa sala do Zoom cabem 100 pessoas. Se todo mundo comparecesse desde a primeira aula, provavelmente ia ter superlotação. Por causa disso, a gente fez as 2 primeiras aulas transmitindo no YouTube, porque a gente ficou com medo do povo não conseguir entrar, certo? Agora, a gente começou com uma frequência de 98. Na segunda aula, nós tínhamos 80 e poucos. Na terceira aula, 70. E agora a gente tem uma média de 50 a 60 pessoas toda semana. Então, daqueles 108 que se inscreveram, pelo menos metade já não estão nas últimas aulas. Nas 2 últimas aulas, já não estão fazendo. E eles também pagaram R$30 para participar, alguns deles estavam com a gente, alguns me mandaram mensagem, eu posso dar minha vaga para outra pessoa, porque tá corrido para mim e tal. Mas eu tenho certeza que essas pessoas da equipe delas não estão mandando mensagem assim, olha, entra na aula. Porque quando eu vejo que uma ou outra não tá lá e eu sei o nome delas e não vejo, eu acho que vocês já receberam algumas mensagens minhas, eu mando uma mensagem na hora e eu falo, olha, já começou a educação continuada, você não vai entrar hoje? Então, para mim, fica difícil lembrar das 108 pessoas, mas se vocês pensarem em todo mundo que é da equipe de vocês, que começou com vocês, mas que não está lá, vocês vão perceber muita gente que às vezes esquece da aula de quarta-feira, que está no grupo de educação continuada, que a gente manda o link, mas que não entra. Então, não é só ver quem pode participar da próxima turma, mas ver quem começou com você e que não está lá, ok? Então, essas são as tarefinhas para amanhã, eu vou mandar por escrito lá no nosso grupo. E a aula de amanhã, a gente vai falar sobre encontrar criadores. O método, do mesmo jeito que a gente encontrou para fazer a nossa lista de 100 pessoas e encontrar pessoas para cadastrar, ela vai falar qual é o método que ela utiliza para encontrar criadores. Porque o que a gente vai abordar na aula de amanhã? As pessoas que tiveram um crescimento grande dentro da doTERRA e rápido, não foram pessoas que encontraram criadores acidentalmente. Foram pessoas que encontraram criadores de equipe propositalmente. E aí ela vai contar, ao longo desses anos, como ela encontra criadores de equipe propositalmente. Então, eu gostaria que vocês lessem o capítulo 6, porque ele é muito grande para a gente falar dele todo numa aula. Então, eu gostaria que vocês chegassem com ele já lido, só para eu poder passar para vocês alguns modelos e algumas coisas que a gente já fez, algumas coisas que a gente não fez, para a gente poder ter mais um diálogo do que uma aula diretamente no início, tá bom? O capítulo 6, a Sônia está ali com o manual procurando, ele vai da página 33... Já encontrei. Isso. Da página 33 até a página 45. Ok? Pessoal, muito obrigada. Recapitulando hoje, nós falamos então sobre a consulta de bem-estar e a educação continuada. Eu vou passar o modelo de educação. Não preciso, né? Aí, quando vocês quiserem fazer a educação continuada de vocês, já está escrito quais são as aulas que a gente dá na educação continuada. Terminou 8 semanas, comece de novo.
E eu espero que vocês realmente entrem em contato com as pessoas, lembrando que aquelas coisas que a gente fez no início da semana, de entrar em contato com as pessoas da nossa lista, isso a gente tem que continuar sempre. Todo dia vocês têm que falar com pelo menos uma pessoa da sua lista. Se vocês quiserem continuar com essa energia de cadastros, quiserem continuar com essa energia se movimentando. Pode falar, Sônia. Eu quero compartilhar aquela experiência na questão de mandar os olhos. Lembra que eu tinha falado que eu fiz contato com pessoas de outras regiões? Sim. Aí hoje eu pedi, foi no correio para ver isso, né? E não compensa realmente. O Thiago tinha falado sobre isso, mas para eu mandar uma amostra daquela pequenininha para São Paulo, por exemplo, no comum vai ficar R$60. Então não compensa realmente esse movimento. Olha, eu tenho uma novidade. Que compensa de repente o que eu vou ter que fazer, porque eu prometi que ia mandar, né? Agora eu tenho que mandar, eu pegar, ver as minhas pontuações na do Terra e pedir para entregar direto na casa das pessoas. Vai ser mais barato do que o correio. Eu tenho uma novidade para vocês. Hoje a gente conversou com o irmão do Thiago e ele vende joias, semi-joias, e é só pelo Mercado Livre, pela internet, pelo Instagram. Então, ele vai no correio todo dia. Primeiro, tem um aplicativo agora que você despacha o seu pedido no correio e ele é cobrado por metro quadrado. Por peso cúbico. Por peso cúbico. Então, a nossa amostrinha é desse tamaninho, né? A gente pode enrolar ela num papelzinho e ela parece que menos de 1 metro quadrado você paga R$16. Então, tudo sairia sempre R$16. E outra coisa que ele falou é, quando a encomenda é muito pequena, ele envia como carta registrada, que acaba saindo R$1,50, R$2,50. Ele falou que, como a amostrinha dá para colocar em envelope com plástico bolha, isso vai como carta. Ele falou que vai sair R$4, R$6 isso aí. E aí ele deu duas opções. Ou você compra o envelope do correio, que é de R$4 a R$6, ou você pega um envelope branco e compra o papel bolha, porque aí você enrola a sua amostrinha no papel. O meu foi enrolado no papel bolha e eles não aceitaram. Eles falaram que não vai em envelope, tinha que ser na caixinha. E ele falou de um outro sistema, eu estou vendo com ele aqui, esse aplicativo. Mercado Envios, não sei se a André conhece. É do Mercado Livre, mas mãe, é só você não colocar na frente dele, porque eles não sabem qual que é o... Eu não coloquei na frente, eu já levei embaladinho, mas quando eles pegam, ele percebe que tem, porque o plástico bolha está lá dentro, né? Não, se Ele você falou que chegar com o envelope fechado, eles não tem como questionar, você manda como carta. Mas não quiseram mandar. Se houver outra maneira... A gente está procurando. Meu irmão está falando aqui, ele falou que chama Melhor Envio, é um site. Eu vou ver com ele como funciona. E a ideia também de comprar os envelopes do correio, aí eles não têm crica, né? Porque a Doterra manda pra gente com um envelope de plástico bolha também. Então, quando a gente pede só um óleo ou 2 óleos, vem no envelope. Então, você pode ou fazer dessa forma, a gente pode tentar aqui também ver o melhor sistema, ou já compra os envelopes do correio, porque aí vai sair muito mais barato. Veja, porque senão eu vou começar a alugar pombo correio, que vai ser mais barato. Tá certo, então. Pode falar, Andréia. Você queria falar? Eu ia falar que em setembro eu vou para Curitiba. Se a senhora quiser, eu levo umas para ela. Já discutiu o pessoal de Curitiba. Então, se aguentar até setembro... Se eu não conseguir antes, aí eu falo com você. Obrigada. Tá bom. Pessoal, eu coloquei o link do Google Meet lá no chat. Tá bom. Thiago, abre para todo mundo poder falar lá no grupo. Fala, Jordânia. Então, eu fiquei só com uma dúvida sobre o LRP. Você falou hoje sobre o passo a passo de como a gente orientar para fazer o LRP. Mas com 2 pessoas, aconteceu algo comigo, 2 pessoas que eu cadastrei, que eu fui tentar explicar o benefício do LRP. Eu não sei se fui eu que não soube muito bem, ou elas que não estavam um pouco interessadas. Aí a minha dúvida é, assim, vocês todas e todos que estão aqui, tem alguma ideia de como, assim,
eu poderia estimular as pessoas a fazer o LRP, sei lá, alguma ideia que despertasse. Mas você fez isso depois de uma consulta de bem-estar, quando o kit dela chegou? Sim, inclusive uma das foi a que cadastrou a mãe. Aí ela ficou com a metade do kit e deu a metade do kit para a mãe dela. E eu fiz com as duas juntas, entendeu? Então, se você seguiu a consulta de bem-estar, fez o protocolo e a pessoa falou assim: não, Jordânia, eu não vou querer o LRP, tudo bem, é uma escolha da pessoa também. E existem pessoas que compram por pedido normal várias vezes antes de fazer LRP. Mas eu acho que a gente seguindo esse protocolo, a probabilidade de quem aceita fazer antes é bem mais rápida. Eu fiquei um pouco triste semana passada, sabe? Aí queria compartilhar com vocês, porque eu, antes de começar a pandemia, bem antes, eu cadastrei uma moça em Pão de Açúcar e eu liguei para ela algumas vezes para falar, para saber como é que ela estava, até porque eu tinha um conhecimento com ela, né? E eu falando sobre a questão, né, dela renovar o pedido dela, eu falei que eu já estava com a maquineta, que já estava com o cartão. Só que semana passada, que estava com a promoção do Camomila Romana, né? Uhum. Ela fez uma coisa que me deixou muito triste. Eu acho que ela percebeu, porque eu vinha tentando fazer a educação com ela, porque a Amélia já me ensina a importância disso, né? E ela apareceu uma consultora nova no interior, que até então não tinha na minha cidade. Morava na mesma rua que ela, e ela sendo cadastrada, eu conversando com ela, ela fez o kit daquele que é o segundo maior, que é de 1.000, que fica 1.120. Ela comprou ele mais caro, ela sendo cadastrada no cadastro da outra moça. Ela perdeu a promoção dela de 125 pontos, de 200 pontos, e não fez os pontos dela. E eu conversei com ela, eu disse, eu não entendi por que você fez isso. Né? Aí também eu não falei mais com ela esses dias, né? Porque eu fiquei muito triste. Não falei eu imagino. Ela deve ter algum motivo de ter feito junto com essa amiga dela, né? Mas... Ela deu o motivo. Aí era isso que eu também não estava ao meu alcance, porque ele é 1.100 e pouco, né? 1.120, e ela queria que a consultora, no caso eu, desse um cartão meu para passar para ela o 1.120 e ela ficar me pagando a dinheiro por mês, só porque eu não tinha ainda, eu estou no início, eu não tinha ainda o 1.120 para fazer. Até faria, porque eu sei que ela é de confiança, entendeu? Uhum. Então, foi esse o porquê, porque a outra moça não tinha. Entendi. Bom, são escolhas, né? O que a doTERRA ensina muito pra gente é várias pessoas querem parcelar e a gente passa muito por isso. É uma coisa que a gente está tentando tirar das pessoas que iniciaram parcelando. Mas o que a doTERRA ensina é independência financeira, né? E como que a gente está lutando por uma independência financeira e a gente vai ficar parcelando os nossos pedidos. Inclusive, uma coisa que eles falaram é que vai começar a parcelar. Eles ainda não deram uma data, mas vai começar porque os brasileiros pediram muito. Mas eu acredito que eles vão parcelar somente o cadastro. Eles não vão parcelar LRP. Porque senão depois, gente, como que eu vou comprar um LRP se eu estou pagando ainda a segunda, terceira fatura daquele primeiro LRP que eu fiz? Então, acho que a primeira coisa, o que alguns líderes fazem que são mais radicais, eu não faço isso. Acredito que é uma questão cultural também. Mas o que eles fazem quando as pessoas falam, parcela em quantas vezes? Ele fala, bom, você já está entrando num negócio para procurar liberdade financeira e já quer entrar com dívida? Então, não entre com dívida, né? Se você não tem esse dinheiro agora, tudo bem. Junta esse dinheiro em 2 meses, 3 meses e entra pagando o seu kit à vista, porque é assim a independência financeira, né? Não é você pagar para ter, é você esperar juntar ter para você poder entrar. Mas a gente sabe que existem, né, fechamentos de mês, existem algumas coisas que a gente facilita dentro da doTERRA, mas eu sempre tento explicar para as pessoas que parcelar não é a melhor forma. E se essa foi uma possibilidade que ela escolheu, enfim, paciência, né? Bom, gente, eu acho que é isso. Eu vou mandar as tarefinhas por escrito. Muito obrigada por estarem comigo. Eu sei, tá todo mundo falando desse curso, todo mundo mandando mensagem para mim. Vai terminar a aula aqui, eu ainda vou para a aula da Tabata depois. Eu sei, mas já tá quase acabando, tá bom?
Muito obrigada por estarem comigo. Eu espero que esteja sendo de grande valia para vocês. Para mim, está sendo maravilhoso.